Pessoal, voltamos então. Esse é o nosso quarto vídeo desse nosso segundo encontro da monitoria. Nossos vídeos passados, nós tratamos sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal, os princípios propriamente ditos do direito penal. E antes de nós iniciarmos o conteúdo da classificação das fontes do direito penal, eu trago aqui um debate importante e atual para vocês, que é Lafayette e os crimes contra o sistema financeiro. Mas, afinal, o que é Lafayette? Lafayette nada mais é que uma guerra jurídica, que se trata de um fenômeno recente no sistema jurídico brasileiro, muito embora já no plano internacional esse sistema já havia sido empregado em alguns países, e trata-se do uso do direito em suas diversas possibilidades como uma estratégia de aniquilamento do inimigo, em geral com os fins políticos. Então, veja bem, o Lafayette, que aqui tem a sua aplicação prática, que eu posso citar como exemplo aqui, a Operação Lava Jato, em que você tem, de certa forma, abre aspas, um inimigo ali, que são aquelas pessoas nas quais, por exemplo, o Ministério Público deseja lhes imputar uma conduta criminosa, e para que esse indivíduo ele sofra uma penalização, para que esse indivíduo seja condenado, então o sistema jurídico, os órgãos jurisdicionados, se utilizam de armas. Quais são essas armas? Primeiro, a mídia e operações psicológicas. Veja bem, eles têm um indivíduo no qual eles desejam e querem lhe imputar uma prática criminal, né? Havendo aí os indícios de prova ou materialidade, ou na ausência desses indícios de prova ou materialidade, e se faz uso da mídia para propagação de uma ideia, ou seja, de um ideal de justiça, de um senso de justiça, criando na sociedade, mobilizando na sociedade esse sentimento de revolta, fazendo com que a sociedade pressione os órgãos jurisdicionados para que esses órgãos possam apenar, possam condenar esse determinado indivíduo. Daí, então, tem-se essas operações psicológicas que acontecem ao longo do processo. Mas quais são as implicações, ou seja, quais são as violações que o Lafayette traz dado a esse uso dessas armas? Primeiro, o princípio da presunção de inocência. Porque, conforme nós vimos anteriormente, até que se haja aqui uma condenação em trânsito em julgado, esse indivíduo ele tem uma presunção de inocência no âmbito de dimensão interna, ou seja, dentro do processo ele deve ser considerado inocente, e fora do processo ele também deve ser considerado inocente. Ou seja, não compete aí então aos órgãos jurisdicionados imputar a esse indivíduo uma culpa sem que haja primeiro uma condenação criminal. Então a gente percebe que no Lafayette o que acontece aqui é uma inversão da regra, ou seja, primeiro o indivíduo ele é colocado, ele é tido como culpado para que a sociedade pressione a justiça para a condenação desse indivíduo, quando na verdade o caminho normal é que haja um processo, só então esse indivíduo vai ser considerado culpado ou inocente. Dado a isso, então, há uma violação da legalidade, há uma violação do princípio do devido processo legal, né? E uma série de outras violações que decorrem, sobretudo, do processo penal, como o juízo imparcial, e entre outros princípios que são aqui violados, então. E por isso esse fenômeno ele é muito encontrado no campo do debate político, porque normalmente decorre de julgamentos de políticos, onde há uma mobilização da sociedade para condenação ou a mobilização para absolvição desse indivíduo. Normalmente o que se busca é que a sociedade pressione o judiciário para que haja aí uma condenação desse indivíduo. Então, o Lafayette contra os crimes do sistema financeiro nada mais é que essa pressão que os próprios membros da justiça, né, ou seja, os próprios membros aí do Ministério Público, membros aí da magistratura, né, os juízes, se utilizam da mídia e de outras operações psicológicas, visando aí, de certa forma,
culminar a uma aplicação de pena para esse indivíduo, para esse sujeito. Então, basicamente é isso. Nosso próximo vídeo a gente volta tratando sobre as fontes do direito penal.